Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geometria. Na aula de hoje nós vamos falar sobre polígonos. Primeiro vamos definir o que é isso, o que é um polígono. Então tem aqui uma definição, um polígono é uma figura geométrica plana, limitada por segmentos de reta. E temos aqui alguns exemplos em azul. Observe essa primeira aqui, que eu estou chamando aqui de figura 1. Nessa figura 1, observe que ela é limitada. Dizer que ela é limitada quer dizer que quando você coloca um ponto, por exemplo, aqui dentro, uma bolinha aqui dentro, ela não tem como sair, ela fica presa. Não tem nenhuma brecha. Isso que quer dizer que é limitada. Isto é, divide o plano em duas partes. A parte de dentro e a parte de fora. Então, essa figura 1 ela é limitada e formada por segmentos de reta. Na verdade, é formada exclusivamente por segmentos. Por que exclusivamente? Porque se tivesse um pedaço aqui que não fosse segmento, como por exemplo, imagine uma figura desse tipo aqui. Ela é uma figura plana, é limitada, ela é formada por segmentos de reta, mas tem um segmento aqui que não é reta, é curva. Então isso aqui não é um polígono. Tem que ser exclusivamente por segmentos de reta. Essa segunda figura aqui é um polígono que tem 5 lados. Cada um dessas extremidades aqui, que limita os seus lados, é chamado de vértice. Então, é uma figura que ela é limitada e é formada exclusivamente por segmentos de reta, conforme nós vemos aqui. Nessa figura aqui, então essa aqui é a figura 1, essa daqui é 2, 3. Vamos analisar agora a figura 4. Observe que a figura 4 ela é limitada, ela divide o plano em duas partes, a parte de dentro da figura e a parte de fora, mas ela não é formada por segmentos de reta. Então isso daqui não é polígono. Isso aqui não é polígono. E por fim, nós temos aqui uma figura que ela é formada exclusivamente por segmentos de reta, mas ela não é limitada, ela não limita o plano em duas partes. Essa parte aqui é aberta. Então, essa figura 5, ela também não é polígono. Não é polígono. E todas as outras figuras são polígonos. Essas A1, A2 e A3, todas três são polígonos. Agora, observe que existe um polígono, que é o menor polígono que se tem. Quando eu falo em menor, eu estou falando em quantidade de lados. O polígono com a menor quantidade de lados que nós temos é o triângulo. Então, o triângulo é o polígono que tem a menor quantidade de lados. Ele possui 3 lados e 3 vértices. Vamos considerar aqui o triângulo ABC. É um polígono que tem 3 lados. Esse polígono ele é muito utilizado na construção civil, conforme nós podemos observar, por exemplo, aqui nesse telhado, a parte de madeira do telhado. Essa parte grande aqui é um triângulo e foi dividido em outros triângulos menores. O mesmo a gente observa nessa torre. Observe que a torre tem vários triângulos em sua estrutura. Não é à toa que essa torre é formada por triângulos, que o triângulo é uma figura muito utilizada na construção civil e em várias engenharias de materiais. O triângulo ele é um polígono que ele é rígido. Como assim rígido? Dizer que o triângulo é um polígono rígido quer dizer que se você tiver 3 segmentos, esses 3 segmentos determinam um único triângulo. Eu não consigo manter o mesmo tamanho dos lados alterando os ângulos internos. Para alterar o ângulo, eu tenho que alterar o lado. Para verificar o fato da rigidez de um triângulo, tem uma experiência simples que você pode fazer, que é com 3 pedacinhos de isopor, com 3 palitos de picolé e alfinetes, conforme você vai ver no vídeo agora. Bom, e para a gente entender melhor o que significa essa rigidez dos triângulos, vamos observar aqui, inicialmente, esse quadrilátero. Observe que nós temos aqui 4 pontos de fixação, indicado pelos pontinhos verdes no vértice. Eu atravessei aqui um alfinete em cada ponta para fixar os vértices
do quadrilátero. Notem que com os vértices fixos, presos, eu consigo, mantendo a mesma medida dos lados, alterar os ângulos internos. Ele fica flexível. Vamos observar que isso não aconteceria se ao invés de um quadrilátero nós tivermos um triângulo. Então, para isso, eu vou retirar aqui um lado desse quadrilátero e vou transformar esse quadrilátero em um triângulo. Temos agora, então, um triângulo nas mesmas condições do quadrilátero que nós tínhamos. Um ponto fixo em cada vértice do triângulo. E note que agora ele está rígido. Você não consegue alterar os seus ângulos internos. Você mexe, tenta mexer nos lados, mas ele não se move. Então isso mostra que o triângulo ele é um polígono rígido e por esse motivo que ele é muito utilizado nas construções. Então, retomando agora a parte de polígonos, observe que de acordo com o número de lados, o polígono ele recebe um nome específico de acordo com essa quantidade de lados. Então, vamos novamente aqui pensar no polígono. Cada um desses pontinhos aqui, que une as extremidades de dois segmentos, é chamado de vértice. Então, A, B, C, D e E, nesse caso, são os chamados vértices do polígono. Cada um desses é um vértice. O vértice é representado por letra maiúscula por se tratar de um ponto. A gente já sabe que o ponto é representado por letra maiúscula do nosso alfabeto. O segmento que une dois vértices é chamado de lado. Nesse caso aqui, nós temos o lado AE, ou EA. Então, coloco o ponto onde se inicia o segmento, o ponto onde o segmento finaliza, com um tracinho em cima. Então, esse lado é o segmento AE, que representa esse lado desse polígono. Nesse caso, esse polígono ele tem 5 lados. O lado AB, BC, CD, DE e EA. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Podemos até enumerar para a gente não se perder na contagem. Esse aqui é o lado 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, trata-se de um pentágono. Quando tem 5 lados, é um pentágono. Quando tem 3 lados, é triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 12 lados, dodecágono. Observe que esses polígonos, esses nomes, eles são formados pela união de duas palavras. Um prefixo e um sufixo. O prefixo ele indica o número que está aqui. Penta quer dizer 5, hexa quer dizer 6, hepta quer dizer 7, octo quer dizer 8. E o sufixo, essa parte aqui, gono quer dizer lado. Então, hexa 6, gono lado, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Então, o próprio nome já diz para a gente que tipo de polígono é esse. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Casé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.